Olá, meu nome é Aline Florner e hoje nós teremos aulas de língua portuguesa, raciocínio lógico e informática. Vamos para a batalha? Bancacesp PM 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico na palavra atrás justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Item errado. Atrás. Oxítona terminada em A. Regra geral. Fiéis. Oxítona terminada em ditongo aberto. Regra específica. Não são terminadas da mesma forma, nem são acentuadas pela mesma regra. Bancacesp ICM 2014. Julgue o item seguinte. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos homogênea, médio e bromélias? Item correto. Homogênea, médio, bromélias. As três palavras terminam em ditongo e são paroxítonas, logo são acentuadas e pela mesma razão. Bancacesp ICM 2014. Julgue o item a seguir. A mesma regra de acentuação gráfica se aplica aos vocábulos Brasília, cenário e próprio. Item correto. Brasília, cenário, próprio são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Bancacesp 2015 TRE. A proposição: no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica, é uma proposição simples. Item correto. No Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Há apenas uma oração principal e não há conectivos. Logo, é uma proposição simples. Bancacesp 2013 ANS. A expressão "como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo" é uma proposição lógica que pode ser representada por se P, então que, em que P e Q são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Item errado. A frase é interrogativa. Conclusão: não é proposição lógica. Bancacesp 2013 STF. As pessoas têm o direito ao livre pensar e à liberdade de expressão. É uma proposição lógica simples. Item correto. Há apenas um verbo na oração. Conclusão. É uma proposição lógica simples. Bancacesp 2013 ANS. A frase "o perdão e a generosidade são provas de um coração amoroso" estará corretamente representada na forma P e Q, em que P e Q sejam proposições lógicas convenientemente escolhidas. Item errado. Há apenas um verbo na frase, mas o sujeito da frase é composto. A proposição é simples e não pode ser representada por uma conjunção P e Q. Bancacesp 2013 Polícia Federal. Considere que sejam verdadeiras as proposições. Pedro Henrique não foi eliminado na investigação social. E Pedro Henrique será nomeado para o cargo. Nesse caso, será também verdadeira a proposição: se Pedro Henrique foi eliminado na investigação social, então ele não será nomeado para o cargo.
Item correto. Temos uma proposição condicional composta por duas proposições falsas. A proposição composta é verdadeira, pois o e se, então, só é falso quando ocorre verdadeiro e falso. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Em redes de comunicação de dados, existem três modos de transmissão. O simplex, em que os dados circulam em apenas um sentido, o half duplex, em que os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo, e o full duplex, também conhecido por ligação de alternância. Item errado. A questão inverteu half duplex e full duplex. Half duplex. Os dados circulam nos dois sentidos, mas de forma alternada. Ambos podem transmitir e receber dados, porém nunca simultaneamente. Full duplex. Os dados circulam nos dois sentidos ao mesmo tempo. Banca CESP, Polícia Federal, 2018. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Item errado. Redes do tipo cliente-servidor são as mais utilizadas atualmente no mundo inteiro. Por exemplo, a internet. Banca CESP, FUB 2016. Para conectar-se a uma rede wireless, o computador do tipo notebook deve estar conectado a algum tipo de receptor para o recebimento do sinal, como, por exemplo, um receptor integrado. Item correto. Os dispositivos que recebem o sinal da internet realmente devem possuir algum tipo de receptor de sinal. Por exemplo, o computador precisa de uma placa de rede wireless que geralmente precisa ser adquirida separadamente. Já o notebook já possui essa placa de rede wireless integrada. Não é necessário adquiri-la separadamente. É isso que a questão quis dizer com receptor integrado. Banca CESP, Telebrás, 2016. Redes de computadores do tipo ponto a ponto apresentam a vantagem de fornecer elevado nível de segurança. Item errado. Nas redes de computadores do tipo ponto a ponto, não há um dispositivo central capaz de oferecer serviços de autenticação, criptografia, entre outros. Logo, o nível de segurança é reduzido nesse tipo de rede em comparação a redes de computadores do tipo cliente-servidor. Banca CESP ICMBio 2014. Uma rede de dados, assim como softwares, tem a função de transmitir informações e processá-las. Item errado. Redes de dados têm a função de transmitir informações, mas não de processá-las. Softwares têm a função de processar informação, mas não de transmiti-las. Banca CESP TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz e tônico formando o hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes.
Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, DPEM 2015. Julgue o próximo item relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras penitenciário, carcerária e judiciário recebem acento gráfico com base na mesma regra gramatical. Item correto. Todas são paroxítonas terminadas em ditongo. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra: acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo. NH. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação: o pronome não é considerado na análise. Banca CESP, Suframa 2014. No que diz respeito ao texto, julgue o item. A palavra prejuízos recebe acento gráfico porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Item errado. Prejuízo é paroxítona, mas é acentuado por trazer I tônico em hiato, não seguido de NH. Banca CESP, Caixa Econômica Federal, Médico 2014. O emprego do acento gráfico em incluíram e número justifica-se com base na mesma regra de acentuação. Item errado. Incluíram I tônico formando hiato. Número é acentuado por ser proparoxítona. Logo, são regras diferentes. E aí, você gostou do vídeo? Deixe um like e um comentário dizendo o que você achou. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso grupo do Telegram e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Basta acessar a descrição desse vídeo.